O Evangelho do Dia com o Padre Primo Hipólito. Evangelho do Dia, quarta-feira, dia 25, celebramos São Tiago. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus, capítulo 20, versículos de 20 a 28, glória a vós, Senhor. Naquele tempo, a mãe dos filhos de Zebedeu aproximaram-se de Jesus com seus filhos e ajoelhou-se com a intenção de fazer um pedido. Jesus perguntou: "O que tu queres?" Ela respondeu: "Manda que estes meus 2 filhos se sentem no teu reino, um à tua direita, outro à tua esquerda." Jesus então respondeu-lhes: "Não sabeis o que estáis pedindo? Por acaso podeis beber o cálice que eu vou beber?" Eles responderam: "Podemos." Então Jesus lhes disse: "De fato, vós bebereis do meu cálice, mas não depende de mim conceder lugar à minha direita ou à minha esquerda. Meu Pai é que dará esses lugares àqueles a quem ele os preparou." Quando os outros 10 discípulos ouviram isso, ficaram irritados contra os 2 irmãos. Jesus, porém, chamou-os e disse: "Vós sabeis que os chefes das nações têm poder sobre elas e os grandes as oprimem. Entre vós não deverá ser assim. Quem quiser tornar-se grande, torne-se vosso servidor. Quem quiser ser o primeiro, seja o vosso servo. Pois o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida como resgate em favor de muitos." Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meu querido irmão, minha querida irmã, aí está no Evangelho de hoje uma coisa que a gente faz muito e que de fato pela Bíblia a gente percebe que é verdadeiro, fazer pedidos a Jesus. Né? Uma pergunta, né? A gente pode fazer esses tipos de perguntas, a gente pode fazer pedidos a Jesus, não tem problema, desde que não seja um pedido como aí dos filhos de Zebedeu aí, que o pedido foi meio estranho, né? Mas veja que interessante, esse pedido desta mãe, dos filhos de Zebedeu, é um pedido um tanto estranho, porque eles ainda não estão compreendendo aquilo que Jesus está querendo. Então a mãe vem com os 2 filhos interceder, né, por ser mãe, para que os 2 ficassem um à direita e outro à esquerda. É claro, os outros discípulos vão se irritar com isso. Por que vão se irritar? Porque os 2 e a mãe ainda não perceberam o que é o reino de Deus. Eles estão achando que Jesus vai ter de fato coroa, vai ter roupas esplendorosas, cheia de ouro, né, de pratarias, cheia, né, enfim, de moedas e tudo mais. E não é assim. O reino de Deus não é assim, mas no pensamento desta mãe e desses 2 irmãos, é desta forma, né, que Jesus de fato seria um rei. Mas veja interessante, gente, são pessoas que estão ao lado de Jesus, junto com Jesus, é discípulo de Jesus, e ainda não conseguem compreender que o reino de Deus, que o rei Jesus não é esses reis, não é esse tipo de reino, de reinado que estava por aí nessa época. É bem diferente. O reino da simplicidade, o reino da esperança, o reino que talvez vai contra tudo aquilo que estava sendo ensinado e vivido na época de Jesus. Por isso que Jesus, lá no finalzinho do Evangelho, vai dizer:
Entre vós não deve ser assim. Todo mundo se oprime aí, um oprime o outro, guerreia com o outro, né? Entre vós não deve ser assim. O meu reino é o reino do serviço. Quem quiser ser grande, torne-se o servidor. Quem quiser ser o primeiro, seja o vosso servo. Então, é o reino dos discípulos missionários que servem a todos, que dá tudo para todos, como diz São Paulo apóstolo, para que assim o reino de Deus de fato seja sempre pleno. Povo de Deus, tenham todos um bom dia, Deus abençoe, Deus os guarde, que a Mãe do Perpétuo Socorro te cubra com o seu manto sagrado. São Tiago, rogai por nós.